Na aula de hoje eu vou ensinar a cobrir esse bolo com uma ganache colorida para dar um toque aí super moderno, atual, e também vamos aplicar umas flores com um toque mais colorido, mais despojado, e esse bolo vai ficar muito contemporâneo e um arraso. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e antes da gente começar, eu quero te dar um recado que aqui embaixo na descrição tem os links dos grupos do WhatsApp e do Telegram. No grupo do WhatsApp você vai receber todas as notificações das aulas, lives, e aí a gente consegue assistir juntinho aqui no chat e você não perde nenhuma informação. O grupo do Telegram é um grupo aberto que você pode tirar dúvida, bater papo e também ajuda a escolher o tema das lives. Então, depois entra lá nos grupos porque vale super a pena. Então, deixa de papo e vamos trabalhar. Então, vamos começar agora com todos os materiais e, claro, vamos falar aqui inicialmente da ganache, que é o foco principal. Eu estou utilizando um chocolate branco e esse aqui ele é de cobertura e eu tingi com 3 corantes para chegar nesse tom. Olha lá a cor dele. Eu botei preto, um azul turquesa e azul marinho. Então ele vai ficar um azul diferente do que a gente deixar simplesmente só uma cor. A gente consegue criar novas cores, novas tonalidades, exatamente misturando os corantes. Eu utilizei o corante da Luli Candy, que ele é um corante em pó lipossolúvel, ou seja, ele é solúvel em gordura. O chocolate, ele é gordura. Então, aqui eu tenho basicamente um creme de leite, que é a gordura, com o chocolate. Então eu tenho muita gordura e esse corante ele vai dissolver muito rápido. Agora, uma coisa importante é esse ponto, tá vendo? Ele tem que estar bem molinho. Eu não quero essa ganache inicial muito grossa para a gente conseguir espalhar com facilidade. Então, eu coloquei aqui, ele já estava em temperatura ambiente, então ele estava firme, porém, eu coloquei 30 segundos com a potência em 40 e ele amoleceu, depois eu botei mais 12 segundos. Isso vai depender muito também da sua região. Então, se você estiver em um local muito quente, pode acontecer desse chocolate ele já está um pouquinho mais flexível, você coloca só os 30 segundos e ele já vai funcionar. Ou, se você estiver num lugar muito frio, aqui no Rio, nesse momento, a temperatura baixou um pouquinho, então ele está enrijecendo com muito mais rapidez do que o de costume num verão, por exemplo. Então, se você tiver com essa temperatura, de vez em quando é importante colocar de novo no micro-ondas para conseguir amolecer e trabalhar com mais facilidade. Então, falei bastante da ganache e agora eu peguei aqui um disquinho de isopor que eu fiz na mesma medida da forma, então na mesma medida do bolo, só cortei, vai ser uma base para a gente conseguir trabalhar nele e também depois se precisar mover tudo, você não vai colocar a mão no bolo, você vai simplesmente trabalhar com essa base e fica tudo muito mais fácil, inclusive se você quiser trabalhar em andares, então você vai trabalhar inclusive com um pouquinho mais grosso do que esse, ou se não tiver, você pode colar um no outro e funciona aí perfeitamente. Já existem também esses disquinhos na medida ali de 10, 15, 20 centímetros, enfim, você consegue comprar. Mas se você tiver com uma forma diferenciada ou até mesmo, esse caso aqui, esse bolo tem 17 centímetros. Então é importante eu medir exatamente a forma e fazer a medida dele certinha. E aqui a gente vai usar esse raspador, que é
muito bom, ele tem uma pegada boa, tá vendo? A gente precisa dessa base para conseguir passar aqui a ganache com segurança. E o importante é que seja reto na base. Quando a gente coloca ele aqui, ele tem que realmente apoiar 100%. Se ele tiver algum carocinho, alguma coisa aqui que pode danificar o seu trabalho, deixa para uma outra situação e pega uma que realmente seja bem retinha para a gente deixar ele bonitinho. E a angulação eu também vou explicar conforme a gente for trabalhando, mas a angulação é muito importante para o seu bolo não ficar torto. O que seria isso? Ele pode fazer, se você mudar a angulação na hora de trabalhar, ele pode ficar parecendo um cone, porque você começa a afinar na parte de cima e deixa excesso embaixo. A gente quer que ele fique reto, bonito, com aquela quina bonita. Na realidade, eu vou explicar como faz a quina, mas depois eu vou também colocar uma quina irregular e dar um acabamento diferenciado. E eu estou aqui com um pedacinho de pasta americana que eu também tingi da mesma forma. Então eu coloquei preto, azul marinho e o turquesa para chegar na mesma tonalidade aqui. Por que eu tô com essa pasta americana? Que depois a gente vai fazer o acabamento da base, da tábua. Isso é muito importante. Quando a gente tem um acabamento de primeira, você pode cobrar mais por isso. E falando em acabamento, no final a gente também vai colocar essa fitinha. E eu vou mostrar que é super fácil a gente colocar uma fitinha para dar aquele toque especial e realmente o cliente olhar para o seu bolo e falar: nossa, até nisso essa pessoa pensou. Então é super importante ter esse detalhe de acabamento. É uma besteirinha, o custo é baixo e você valoriza muito mais o seu trabalho. E agora vamos falar das flores. Essa flor aqui eu ensinei inclusive numa live. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição e também no card aqui em cima. Ela é de porcelana fria, mas você pode fazer com qualquer massa comestível. A técnica é exatamente a mesma. Mas essa daqui é de porcelana e a gente vai utilizar para você ver que pode utilizar porcelana fria em qualquer bolo, não tem problema algum. Mas eu fiz algumas flores, já tingi até a massa em amarelo e depois eu vou também fazer uma pinturinha nelas para ficar aqui mais ou menos semelhante como essas aqui bem coloridas. E a gente vai aplicar essas flores, tá vendo que elas não estão com nenhum arame, a gente vai aplicar direto no bolo e vai fazer aquele efeito aqui diferenciado. E além disso, como eu utilizei também para fazer o acabamento delas com o toquezinho em preto, eu estou aqui com uma canetinha preta e também com essa palhetinha, mas você pode usar corante em pó, não importa, mas eu vou usar essa palhetinha aqui de metalizados. Eu vou fazer o detalhe também nessas flores e uns toques no bolo com o dourado, para a gente fazer aqui um toque bem especial. Então, vamos começar aqui aplicando o disquinho. Basicamente, olha, eu vou sujar aqui a bundinha do disquinho para poder colar no bolo. E agora eu preciso falar, eu poderia inclusive até ter feito outro aqui, mas eu quis deixar assim mesmo, que eu sem querer fiz uma lambança e bati no bolo. Ele já estava aqui todo bonitinho e eu bati e ele acabou trincando. Mas é exatamente isso, na vida real, a nossa vida é assim. Então pode acontecer de você bater ou até mesmo na hora de desenformar, de tirar da forma ou do aro, dar aquela batidinha sem querer e isso acontecer. Então a gente vai agora mostrar como resolve isso com muita facilidade, tá certo? Então eu vou colocar e tá vendo? Ele tá
bem na medida. E agora, tá vendo aqui que eu estou com duas bases. Eu tô com a base que eu vou usar no bolo e essa daqui que tá de suporte. Por quê? Eu não quero colocar a mão nesse bolo. Então, eu seguro aqui, como eu falei que esse suporte é importante, e vou virar. E a partir daqui, aí sim, eu posso colar esse bolo aqui na base. Do mesmo jeitinho, eu coloco aqui um pouquinho, olha, passo aqui um pouquinho da ganache para ele colar, ou se preferir, pode botar também glacê real, pode botar glacê real ou glucose. A glucose é uma ótima cola também para o bolo. Eu vou posicionar e vou medir para ele ficar bem no centro. Meço aqui mais ou menos com os dedos. Essa base tem 25 centímetros e o bolo tem 17. Então, na minha mão, são esses 3 dedos que eu coloco aqui. Então, se eu tô com os 3 dedos em todos os lados. Se você não quiser fazer assim, pode pegar uma reguinha e vai medindo, tá? Mas aqui eu acho mais rápido, mais fácil. Vamos agora primeiro resolver essa questão aqui, porque ele começa a querer esfarelar e a gente vem, olha, já de cara, com ela bem molinha, eu já vou colocar aqui, ó, para sustentar e não deixar, olha lá, não deixar isso esfarelar no bolo. Aqui vai sujar, não tem problema, depois a gente vai limpar tudo para poder aplicar a pasta americana na base. Então, onde tiver craquelado, eu passo aqui um pouquinho da ganache e eu vou colocar, olha, o que tiver por conta dessa raspinha, eu vou deixar aqui de lado só para não sujar o resto do bolo. E também não espiar a espátula aqui na ganache e acabar sujando. Então, limpei aqui, mas depois a gente pode reaproveitar. Então, deixa eu só olhar aqui para poder virar para vocês. Eu gosto de usar essa espátula, que ela é dobradinha aqui, tá vendo? Ela tem essa angulação. Eu acho mais fácil, mas se você não tiver, ou também, se preferir, pode usar a espátula reta, não tem problema. Eu realmente prefiro usar essa com a angulação. Segurei aqui todos os gruminhos. Aqui, ó, eu vou reaproveitar, não tem problema. O que eu não posso é tirar isso que tá com um pouquinho do farelo e colocar aqui na ganache, que senão vai sujar tudo. Então, coloquei aqui na primeira base e depois eu vou cobrir ele todo. Então, eu coloco aqui uma camada generosa e agora eu vou espalhar e pode deixar cair para o lado mesmo. Mas eu quero deixar essa superfície bem lisinha, bem reta. E como é que eu faço isso? Você pode também ter um nivelador desses que a gente compra em casa de material de construção mesmo, vai deixar reservado só para confeitaria, mas é muito fácil. A gente simplesmente coloca a mão bem firme, paradinha, e vem aqui girando a bailarina. Eu não vou ficar apertando, eu vou deixar a mão quietinha e vou girando. Depois eu posso também deixar ele endurecer e vir com o raspador. Aí a gente consegue tirar todos os detalhes aqui que ficarem mais irregulares. Outra dica que eu gosto muito é de olhar o bolo na altura dele. Então, se você estiver trabalhando numa bancada, se abaixa e olha sempre para você ver se ele está no nível certinho. Como eu falei, pode vir também com o raspador aqui, ainda tá molinho, mas olha lá. Deixa bem paradinho e tiro aqui o excesso.
Muito importante é a gente, sempre que for trabalhar com o raspador, limpar ele aqui com a espátula. Não deixa resíduo, porque esse resíduo acaba grudando na ganache do bolo e levantando o que está embaixo, deixando marca. Então, sempre mantém isso bem limpinho, tá? Então, agora, tudo isso que eu deixei aqui vazando para o lado, eu vou baixar e cobrir o restante do bolo. Agora, eu vou voltar e aplicar mais ainda, baixando tudo isso. E vou fazer essa primeira camada. Depois da primeira camada, eu vou colocar ele para gelar um pouquinho, para ele enrijecer mais rápido. Se você estiver num lugar muito frio, nem precisa. Mas aqui, apesar de estar fresquinho, Rio de Janeiro não tem jeito. Rio de Janeiro é quente. Então, eu vou aqui selar o bolo inteiro e a partir daí, aí sim, ó, aqui tá, ficou com um pouquinho de farelo, tá vendo? Então, eu tiro e não coloco lá. Aí, depois que ele tiver com essa primeira camada, eu consigo fazer todos os outros acabamentos e a gente faz ele bem retinho. Então, lambuza ele todo aqui na lateral e vem puxando. Nessa primeira camada, pode acontecer, até se você estiver trabalhando com algum recheio que seja um pouco mais cremoso, como por exemplo uma baba de moça, pode acontecer dele querer dar aquela vazadinha, misturar um pouco com a ganache. Então, é importante a gente selar ele bem para depois trabalhar e ele não ficar com nenhuma sujeira de bolo. Então, a gente cobre ele inteiro. Então, olha lá, passei em todo ele e agora eu só venho aqui, ó, tirando o excesso. Não tem problema se ficar com buraco, tá? Isso não é problema algum. Depois a gente vai acertar todos esses pontos. Mas sempre é pra vida. Tenha esse vício de raspar, sempre deixar o raspador bem limpinho. A bailarina ajuda muito nessa etapa, porque você vem aqui puxando e aí agora vem a história da angulação que eu falei. A gente não vai colocar ele assim reto, porque pode acontecer em algum momento da sua mão tender a virar e fazer aquela questão que eu falei dele ficar cônico. A gente vai virar aqui um pouquinho, tá vendo? Não vou deixar ele reto, eu vou virar aqui um pouquinho, mais ou menos uns 30 graus, e aí sim eu consigo apoiar e sustentar ele na base. E aí, ó, eu venho puxando todo certinho. Nunca levanta, tá? Sempre deixa ele apoiado na bancada para você ter firmeza. Aqui, isso que subiu, depois a gente vai brincar com isso também, mas agora eu quero primeiro deixar ele bem retinho, fazer esse acabamento. Então eu tô puxando para dentro, tá? Ele aqui ele já tá mais firminho, ele não tá tão molinho, então eu consigo até passar o raspador aqui em cima também. E aqui, olha, eu gosto de fazer isso também, de puxar com o raspador só essa base, pra gente tirar esse excesso que acaba ficando. Então, eu venho aqui e tiro isso aqui e vou colocar agora uns 5 minutinhos só para ele poder realmente firmar. E aí eu volto pra gente fazer a segunda camada. Agora ele já tá aqui, ó, durinho, e a gente vai para a segunda camada. Novamente, eu venho agora sim, como ele já tá com a base, eu venho com mais um pouco aqui da ganache. Ela agora, tá vendo? Já tá mais firminha. Então, eu vou deixar assim mesmo para eu conseguir passar aqui. Essa primeira base é importante ser mais molinha, mas a segunda ela pode estar mais firminha, porque depois, quando a gente passar o raspador, também fica mais fácil de limpar.
Vou acertar primeiro esse topo e depois, quando eu fizer aqui a lateral, eu vou deixar aqueles pedacinhos irregulares para cima. Então, por isso eu preciso ter essa base muito certinha, lisinha, tá? Para ficar um acabamento bem bonito. E se achar que tem algum buraquinho, vem, coloca um pouco mais da ganache, tampa o buraquinho, mas o importante é que fique aqui com o acabamento bem certinho. Olha lá, eu firmo a espátula, deixa eu limpar ela aqui na borda, firmo a espátula e venho girando com o raspador. Eu vou agora nivelar ainda mais, porque eu tenho uma área maior do que a espátula e ele é bem retinho. Então eu consigo nivelar e deixar ele bem certinho. Do mesmo jeito, não vou mexer a mão vai ficar parada no mesmo lugar e eu só giro o bolo. E aí, dessa forma, eu consigo ver se tem algum espaço ainda muito baixo ou muito alto. E aí, eu venho, tiro o excesso e onde precisar, completa. Agora, realmente, só aqueles acabamentos finais aqui num cantinho que falta e deixar aqui o mais lisinho possível. Como eu falei, essa é a hora, se precisar, se achar que deve, pode vir com o nivelador. E aí você consegue posicionar e ver onde está mais alto, onde está mais baixo. E agora, então, eu já posso acertar a lateral. A minha ganache, ela deu uma endurecida, então eu vou botar de novo no micro-ondas. Agora ainda com menos tempo, porque eu tenho menos quantidade. Então eu vou botar aqui 20 segundos na temperatura de 40, tá? Na potência 40. E lembra aquela basezinha inicial? Eu deixo sempre ela aqui. E lembra daquela basezinha inicial? Eu gosto de deixar ela sempre aqui do meu lado para apoiar tudo que eu vou usar para não fazer bagunça. Então é muito mais fácil, é muito menos sujeira que a gente faz, não deixa cair, acaba que gruda chocolate na bancada e assim fica mais fácil, fica tudo concentrado num foco só. Então, vou esquentar a ganache e volto para fazer a lateral. E agora eu vou com essa outra espátula mesmo de silicone, aproveito aqui para passar e vou lambuzar toda a lateral de novo, porque agora eu quero tampar todos esses buraquinhos, tá vendo? E como ele já tá durinho na base, fica muito mais fácil a gente colocar essa segunda camada e limpar e ele ficar bem certinho. Não tem problema, porque a gente vai raspar ele todo, então não tem problema se ficar aqui com muito excesso da ganache. Você pode lambuzar com vontade. Então, eu passei nele todo, tomando cuidado aqui também para cobrir esses buraquinhos aqui em cima. Então, por isso agora eu tô com essa espatulinha aqui de quina. E agora sim, eu venho com o raspador bem limpinho e vou começar a puxar com a mão bem firme. E isso que vai subindo aqui, a gente vai deixar, tá? Esse detalhe irregular, depois a gente pode até colocar em alguns lugares ainda mais alto. Tirei a espátula, nunca volte com o excesso. Então, limpa e não fica tentando voltar a fazer várias vezes. Faz uma vez só e vem, tá? Tirei, limpo. Agora, ele já tá niveladinho, tá retinho, eu vou tampar todos os buraquinhos que ficaram. Então, eu volto aqui com a espátula e venho, olha, colocando mais a ganache exatamente onde precisa. Eu não preciso mais espalhar nele todo outra vez. Olha o que acontece
Se eu vier com o raspador sujo e aplicar aqui de novo, eu vou depositar e fazer essa marca. Então, por isso, é sempre importante deixar ele bem limpinho. Eu vou aplicar um pouquinho mais aqui em cima, olha, exatamente porque eu quero que suba. Então, eu vou aplicar agora aqui só uns últimos detalhes. E aqui em cima, eu ainda vou botar aqui, olha, um pouquinho a mais em alguns pontos, só para deixar ele bem alto. O que eu quero é que fique realmente irregular, eu não quero todos os lados iguaizinhos, eu quero um mais alto do que o outro. Quanto mais irregular aqui em cima, mais bonito ele fica. Um detalhe que eu não expliquei aqui, às vezes o chocolate ele pode estar duro demais se você tiver numa temperatura muito fria e ele começa a fazer alguns pontos mais foscos, ele raspa e fica todo marcado. Aí, qual a solução para isso? Você vai pegar a espátula e vai aquecer. Ou seja, você pode usar um maçarico, só aquecer aqui, ou mesmo, se preferir, mergulha numa bacia, num bowl, enfim, com água quente, com água fervendo, seca sua espátula e aí vem com a espátula quente, tirando e deixando esse acabamento mais certinho, sem ficar nenhuma ranhura, tá certo? Agora nós vamos cobrir essa base com a pasta americana. Então, peguei aqui um pouco de pasta americana. Eu não preciso abrir uma área muito larga. Eu vou cortar aqui ao comprido. Então, olha, eu coloco aqui uma tira comprida de massa e vou abrir aqui na vertical. Claro que tem que ter a largura da base. Então, a gente vem abrindo aqui, sempre prestando atenção para ela ter pelo menos a largura da base. E eu preciso que isso dê a volta em toda a tábua, tá? Esse acabamento realmente dá um diferencial para qualquer bolo. Toda base, quando tem um acabamento, tem mais cuidado, o cliente te vê de outra forma. E aqui não tem necessidade de colocar a massa muito grossa, porque a gente só vai cobrir essa base. Então, economiza a sua pasta e abre bem fininha. Como essa minha bancada aqui não tá muito grande, eu poderia até abrir maior, mas aqui, como não está muito grande, qualquer coisa eu vou mostrar como a gente faz a emenda. Então, eu vou aqui deixar niveladinho e eu vou cortar um dos lados reto para a gente poder encostar no bolo e ficar o acabamento perfeito. Então, eu venho aqui com uma espátula fininha, pode ser uma faca, pode ser qualquer coisa que você tenha fininho. E, ó, venho aqui, só corto retinho, porque eu preciso que essa base encontre o bolo e realmente fique ali perfeito. Então, aqui, o que eu vou fazer? Agora eu vou enrolar isso aqui, tirei aqui a pontinha, e para eu poder enrolar sem que essa pasta grude, eu vou dar aqui, ó, uma batidinha com o amido, e aí sim eu consigo enrolar toda ela. Só levantar aqui a pontinha, sem que ela agarre. Agora, para colar a pasta americana na base, eu vou umedecer sem deixar gotinhas, tá? Então, eu vou passar aqui o pincel e só realmente umedecer toda essa base. E é bem pouquinha água mesmo, então eu só vou espalhar, porque excesso de água, ela fica escorregando, então é bem pouquinho. Se colocar demais, pega um papelzinho, seca, porque eu quero aqui bem pouquinha água. Agora sim, eu venho, olha, encosto bem rente aqui ao bolo e vou girando. Olha lá, aqui a tira tá acabando e não deu a volta completa. Claro que o ideal é você fazer sempre na medida da tábua, mas às vezes isso pode acontecer e exatamente por isso eu quero mostrar
Então, eu venho aqui, ajeito ela aqui com o alisador e vou colocar mais um pedaço desse mesmo tamanho. Tá vendo? Eu consigo completar toda essa lateral aqui. E nesse caso, ao invés de eu ter uma única emenda, eu vou ter duas. Então, depois a gente vai unir e alisar bem para deixar ela bem uniforme. Então, aqui, olha, eu já tô com a outra tira e eu vou encaixar bem juntinho. Inclusive, eu vou trocar o ângulo da câmera para mostrar bem de cima. E aqui, olha, eu dou um leve apertãozinho para fixar uma na outra e vou continuando aqui, girando e botando bem juntinho a base do bolo. Cheguei aqui do outro lado, a mesma coisa. E aqui eu vou cortar o excesso e, olha lá, do mesmo jeitinho, vou apertar. E agora, com o alisador, eu vou aqui pressionar para ficar tudo certinho, tudo lisinho. E vou alisar e misturar essas duas pontas para a gente não deixar nenhuma emenda. Essa emenda vai sumir. Quanto mais eu aliso aqui, menos marca fica. E todo esse excesso eu tiro também com aqui a pontinha do alisador ou mesmo com uma faquinha. Então, posso vir aqui, ó, e passar aqui toda a volta. Olha lá, a emenda praticamente desapareceu. Ela tá muito lisinha. Então, aqui, ó, alisei tudo. Bastante as emendas para ficar bem imperceptível. Então, toda ela e muito cuidado para não bater no bolo, tá? Você dá aquela leve empurradinha, acerta, mas cuidado para não machucar o bolo. Então, esse acabamento já está ok. Agora, vamos preparar as flores para poder aplicar. E agora, eu vou pintar as flores aqui sem muita pretensão. Eu peguei aqui 3 cores, então eu tô com um roxo, um rosa e um verde. Esse verde é um verde musgo. Vou aqui dar só algumas nuances de cor. E nesse caso é legal deixar uns toquezinhos do amarelo também. E aqui, olha, a flor quebrou, mas não tem problema, a gente encaixa do mesmo jeito. Deixa as pétalazinhas soltas. Depois, no final, o resultado fica bonito do mesmo jeito. Agora que eu manchei todas elas, algumas, como eu falei, não tem problema de estar com a pétalazinha quebrada, a gente vai usar tudo. E eu vou colocar um toquezinho metalizado com esse dourado aqui. Essa paleta, ela é ativada com água, então eu pinguei aqui um pouquinho de água filtrada e vou, olha, só dar pequenas pinceladas também nessas pétalazinhas soltas, em toda ela. Eu quero deixar só algumas manchas, eu não quero pintar tudo por igual. Aqui é um trabalho muito artístico, é bem livre, então não se preocupe se tá torto, é isso mesmo, a ideia, o conceito é esse. Então, aqui bem rapidinho, dei o toque do dourado em todas as flores. Depois a gente vai voltar com esse dourado no bolo, mas por enquanto eu vou deixar ele aqui de lado. Agora eu vou passar com a canetinha um contorno em todas as flores, só fazendo aqui uma bordinha para fazer o mesmo efeito do outro arranjo. A ideia aqui é dar continuidade. E não precisa também do mesmo jeito, não precisa ser retinho, tá? Faz irregular também. Agora, com todas decoradas, vamos para a parte final para aplicar no bolo. Agora eu vou fazer um acabamento dourado exatamente nessa área irregular e do mesmo jeito. Não precisa ser tudo certinho, pode ser e deve
pede esse detalhe mais irregular também. Então, deixa manchar, deixa escorrer, não tem problema, tá? A gente pode deixar em alguns pontos isso realmente ficar um pouco mais carregado do que outros. Então, bora lá. E aqui, ó, eu tô depositando e deixando realmente batidinhas e eu tô fazendo com que isso aqui vá tomando a forma, vai entrando nos pedacinhos. Então, se acabar pintando um pedacinho ou outro aqui para dentro, olha, aproveita, coloca mais. Pode, olha, descer aqui também um pouquinho em alguns pontos. Dá essa manchadinha realmente. Eu tô só esfregando o pincel, eu não tô me preocupando se tá ficando certinho, eu tô só espalhando. Quanto mais manchadinho, mais vai fazer o efeito que eu quero. Então tá aqui toda a borda e agora eu vou aplicar. Eu peguei aqui um pedacinho, um saquinho, desses saquinhos de sacolé, de chup-chup, e botei um pouquinho da ganache e vou colar a flor com a ganache. Então eu aplico um pouquinho e começo a posicionar. E o chocolate vai secar e vai ficar firme e sendo da mesma cor, ele não fica aparente. E é bem pouquinho mesmo, olha, que eu coloco e eu vou fazendo aqui um desenho com isso. E aproveito aquelas pétalas para dar esse efeito como se estivesse saindo também. Eu vou deixar umas para fazer o acabamento aqui em cima do arranjo superior, mas eu vou aqui complementar aqui para baixo. Venho aqui na tábua também. Esse efeito na tábua vai ficar muito interessante. Agora eu vou aplicar esse arranjo, como eu falei, ele é de porcelana fria e eu passei aqui, eu envolvi com plástico filme para conseguir introduzir no bolo sem dano algum. Então eu vou colocar um pouquinho mais atrás aqui e aí a gente só ajeita o arranjo. E agora aqui eu vou complementar com as outras flores que sobraram, porque eu quero que dê a ideia como se realmente essas flores estivessem caindo desse arranjo. E aproveito para fazer o acabamento da base. E vamos botar a fita de acabamento. É importante essa fita ter a mesma largura da tábua, ou seja, essa minha aqui tem meio centímetro, eu vou colocar 5 milímetros, eu vou colocar exatamente a fita dessa medida. Eu tô botando uma fita de cetim e eu vou passar em todo o contorno essa cola bastão. Então, eu vou passar aqui em toda ela, todos os lados. E depois vamos começar a pregar a fita, cortando sempre a pontinha para ficar bem reta e começar sempre no verso. A frente do bolo tá lá do outro lado e a gente vem esticando e colando ela toda rente aqui para ficar certinho. Então, eu vou aqui sempre girando para ver se não vai ficar torta e acerto ela. E agora eu só meço e corto, sempre a tesoura com bastante fio, tá? Uma tesoura bem amoladinha. Fixa aqui direitinho a ponta para não ficar torta. E eu gosto também, acerta bem aqui a pontinha, e eu gosto de passar um pouquinho mais da cola para fixar. Vou até pegar aqui, tirar um pouquinho a primeira ponta, passar um pouquinho mais da cola, só para garantir, cuidado com o excesso, e fixa para ficar com o acabamento perfeito. E aqui, vocês estão vendo, eu coloquei a fita da mesma cor do dourado em cima, então faz uma composição. E aqui, finalizado, o cheirinho do chocolate no meu nariz, tá aqui maravilhoso. E claro, aqui eu fiz uma opção para você depois também, vamos dizer, viajar na maionese, mergulhar e criar várias outras decorações a partir dessa. Então você pode
também desenhar alguma flor, dar toques de dourado aqui para baixo. Enfim, você pode aqui usar a sua criatividade e investir em vários outros designs. Então você pode trocar a cor, pode botar uma ganache branca, preta, vermelha, enfim. A criatividade agora é sua. E eu vou ter que fazer o sacrifício de cortar para a gente ver como ficou por dentro. Então, vamos nós. Todo bolo, quando a gente for cortar, é muito importante que seja uma faca grande, tá? Porque a gente precisa que vá até o final. Se a gente não corta até o final, esse bolo despedaça. Eu vou cortar reto aqui. Primeira fatia sempre complicadinha para tirar, mas vamos. Bom, eu quero mostrar agora por dentro como fica. Fica com uma camada fina, não tem necessidade de botar uma camada muito grossa de chocolate, até para esse bolo ser de fácil acesso. Então a gente consegue cortar com facilidade. Se eu tivesse uma camada muito grossa de chocolate, a gente ia ter dificuldade, porque o chocolate ele fica durinho, a ganache fica durinha, e aí a gente tem muita dificuldade para cortar. Mas deixa eu colocar a faca aqui. E essa para mim é uma das massas que eu mais gosto, que é a massa de nozes. E esse recheio é ganache, uma ganache de chocolate amargo com brigadeiro. E o bolo permanece molhadinho, com uma textura ótima. A ganache do entorno combina super bem. De boca cheia. Mas um detalhe importante, muito cuidado na hora de colocar o corante e não colocar corante em excesso. O corante em excesso ele pode dar um amargor ao seu chocolate. Então, tente sempre buscar um corante que tenha uma qualidade de pigmento para você conseguir tingir mais rápido sem precisar ficar colocando corante, tá certo? Então, gente, um beijo, vou me divertir por aqui e a gente se vê na próxima aula.